Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Invasão Ultimate, que dá origem ao novo universo Ultimate da Marvel. Eu digo novo porque não é exatamente o mesmo universo Ultimate que a Marvel criou lá nos anos 2000. É uma outra terra que leva o nome Ultimate porque trará novas histórias do Homem-Aranha, dos X-Men e de outros heróis. A premissa é basicamente a seguinte: o Criador, que é uma versão do mal do Reed Richards, está procurando uma maneira de retornar para o universo Ultimate. O Miles Morales também vai ser uma peça fundamental da história e ainda contaremos com o retorno dos Illuminati. Será que os heróis vão conseguir impedir os planos do vilão? E o que isso vai implicar para o futuro do universo da Marvel? A história é do Jonathan Hickman com a boa arte do Bryan Hitch. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder outras histórias completas. E sem mais demora, vamos à história! A história começa 2 meses atrás, na Terra 616. Vemos uma equipe de 4 mercenários bem equipados com armas altamente avançadas se preparando para invadir um edifício. Eles simplesmente descem do carro e entram no prédio pela porta da frente, onde logo se deparam com vários guardas e seguranças. Mas eles já esperavam isso. Com suas armas bem avançadas tecnologicamente, eles disparam várias rajadas sônicas que causam um grande estrago. Logicamente, os guardas revidam, mas os trajes dos mercenários possuem alguns recursos de defesa, como um tipo de escudo invisível que os protege. Sem falar que eles ainda contam com um tipo de granada que cria um mini buraco negro e acaba com todas as defesas do prédio e com todos os guardas. Após essa invasão repentina, os mercenários coletam 2 cartões com alguns sobreviventes do ataque, e esses cartões servem como uma chave para algum tipo de cofre. Um dos homens que tinha o cartão deixa bem claro para os mercenários que isso não é um banco, no que os mercenários dizem que sabem disso e na sequência o matam. Daí, com essas chaves que eles pegaram, eles continuam adentrando o edifício e um dos mercenários, que parece ser um novato, pergunta se o dinheiro que foi prometido estará dentro desse cofre, mas o líder da equipe diz que não. Ele só diz que atrás da porta tem um homem que lhes prometeu muito dinheiro se eles o tirassem daqui. E, de fato, assim que eles entram no cofre com o código 1610, que é a numeração do universo Ultimate, eles encontram apenas um homem sem roupas que diz que eles chegaram bem na hora. Esse homem pergunta se eles trouxeram o que ele pediu, no que os homens respondem que sim e lhe entregam um tipo de capacete. E é quando é revelado que esse homem é na verdade o Reed Richards da Terra Ultimate, um poderoso e terrível vilão que ficou conhecido como Criador. Só para contextualizar um pouco, o Reed Richards da Terra Ultimate era um cara bom, um herói do Quarteto Fantástico assim como o Reed que conhecemos. Mas após uma grande tragédia que matou muita gente, o Quarteto Fantástico se desfez e cada membro seguiu seu próprio caminho. Isso já deixou Reed com um sentimento distorcido de justiça, e quando a Sue Storm rejeitou seu pedido de casamento e os dois terminaram o relacionamento, a dor dessa rejeição levou Reed a se tornar um dos vilões mais poderosos que o mundo já viu, o Criador. Um ser decidido a destruir a realidade e criar ou encontrar uma nova que fosse mais adequada para ele. E quando juntamos essa motivação com o super intelecto que ele tem, bom, só podemos esperar o pior. Voltando à história, os mercenários agora só querem o que lhes foi prometido, só querem o pagamento de $1 bilhão. E até questionam a resposta do Criador que envolve summonar o dinheiro. Afinal, se um cara tem o poder de trazer dinheiro à realidade do nada, como é que ele não consegue escapar de uma prisão sozinho? O Criador responde que fugir é muito fácil. O problema é fugir sem ninguém saber que você fugiu. Por isso que ele planejou cuidadosamente sua fuga. Ele teve que corromper aos poucos uma grande equipe de terapeutas, o que levou 37 sessões, e depois os reprogramou e os enviou para recrutar esses mercenários que estão aqui agora. Então ele pede que os mercenários retirem suas máscaras, dizendo que todos eles foram selecionados a dedo.
Só que nisso, ele percebe que tem um mercenário ali que ele não contratou, no que o líder explica que o outro mercenário que Reed tinha escolhido acabou morrendo, então eles tiveram que improvisar trazendo um outro cara. Isso é um problema para o criador. Afinal, ele havia escolhido essas 4 pessoas com base em sua genética por um motivo que logo saberemos. Daí, ele coloca seu plano em ação, primeiramente remodelando os 4 mercenários e os fundindo em uma cópia indistinguível de si mesmo. Depois, ele simplesmente vai embora, feliz que mesmo que seus captores percebam que ele fugiu, pelo menos ele vai ter um tempo até que isso aconteça. Daí pulamos para 2 semanas depois da fuga do Criador, onde o Pantera Negra, a pedido do Senhor Fantástico, investigam as ruínas do edifício do qual o Criador fugiu. Na verdade, Reed explica que assim que viu as filmagens da explosão do prédio, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, mas o governo não lhe deu permissão para investigar. Claro que Reed poderia dar um jeito nisso, mas ele está tentando demonstrar alguma limitação. Felizmente, o Pantera Negra veio fazer uma visita e Reed aproveitou a influência e as conexões de T'Challa para investigar o local. Logo, eles descobrem que esse prédio estava escondendo uma divisão secreta do controle de danos, e é nesse momento que o Reed entende o que aconteceu. Alguns instantes depois, eles finalmente chegam até a sala em que o Criador estava preso, onde encontram aquela cópia perfeita do vilão. No entanto, assim que o Senhor Fantástico fala com ele, a cópia do Criador simplesmente começa a se desfazer, apenas se transformando em sangue. Lembram que um dos mercenários não era a pessoa que o Criador tinha selecionado? Pois é, olha aí o resultado. De toda forma, Richards e T'Challa agora sabem que o Criador escapou. O Pantera Negra se pergunta para onde o vilão deve ter ido, mas Reed está mais preocupado com o que ele está fazendo e o porquê. Então cortamos para mais uma semana depois, onde vemos o Criador se infiltrando no edifício Baxter. Franklin até o avista, mas o confunde com seu pai por estar de noite e estar escuro. Desse modo, o Criador consegue facilmente acessar o laboratório de Richards e, pior, ele encontra o que veio buscar. Bom, com o Criador à solta por aí, Reed Richards reuniu os Illuminati para descobrir o paradeiro do vilão. Até agora, o Criador já havia roubado uma grande quantidade de vibrânio de Wakanda, 4 esferas terrígenas inumanas de Nova Artland, uma ponte de um armazém secreto de Stark, um portal mutante de Krakoa, que supostamente apenas mutantes podem usar, uma lança da imunidade no Sanctum Sanctorum e alguns escudos de diluição de Atlantis. Ou seja, obviamente, o Criador está construindo alguma coisa com esses objetos roubados e também está permitindo que os heróis investiguem suas atividades. Só que antes de colocar seu plano em ação, o Criador decide fazer uma última visita. Ele vai até o quarto do Miles Morales no meio da noite. Miles acorda assustado e não reconhece, mas o Criador sabe muito bem quem ele é. Ele reconhece Miles como outro sobrevivente da Terra 1610, que é a Terra Ultimate, e até se refere a ele como seu irmão. Afinal, eles são os últimos seres vivos de um mundo morto. Quando Miles pergunta o que o Criador está fazendo aqui, o vilão responde que está indo para casa e oferece ao Miles uma chance de retornar ao seu universo natal, afirmando que parecia errado não perguntar ao Miles. Miles recusa essa oferta dizendo que tá bem aqui, no que o Criador lhe entrega um cartão caso ele mude de ideia. O detalhe é que esse cartão que foi entregue ao Miles é um cartão em branco, não tem nada nele, e antes que o Miles pergunte qualquer coisa, o Criador se teleporta para longe. E assim chegamos ao presente. Com todos aqueles itens que havia roubado, o Criador parece ter criado um tipo de portal, e no momento que ele ativou esse portal, isso leva os Illuminati a localizá-lo. Quando confrontado pelos heróis, o Criador revela seus planos, dizendo que está indo para algum lugar que ele possa chamar de seu,
um lugar que ele pode criar como foi determinado na sua criação. Com essa resposta, o Senhor Fantástico percebe o que o Criador está tramando e imediatamente ele manda os heróis atacarem com tudo que tem. E, de fato, um grande ataque massivo é realizado, mas em vão. O campo de força do Criador bloqueia todos os ataques. Os heróis destroem praticamente tudo, menos o portal do Criador. Na verdade, o vilão se diverte com isso. Ele até diz que deixou que os heróis o seguissem porque ele queria fazer uma simples pergunta para o Reed Richards. Ele pergunta se caso os heróis pudessem fazer tudo de novo, se eles realmente pudessem mudar as coisas, eles apagariam o Criador da existência? Após uma pausa momentânea e percebida por todos, Reed responde que sim. Ele apagaria sua contraparte do mal se tivesse a oportunidade, no que o Criador diz que vai lembrar disso. Daí, o vilão simplesmente entra no portal e desaparece, deixando todos os heróis inseguros e temerosos. Afinal, ainda não dá para saber o que o Criador está tramando. E o capítulo termina com um epílogo. Dessa vez, pulamos para a Terra 6160, ou a Terra 6160. Aqui, vemos o jovem Peter Parker junto da Liz Allen chegando a uma demonstração de ciências. Aqui vocês já devem ter percebido que esse é o dia em que Peter seria picado pela aranha radioativa, o que iria lhe conferir poderes aracnídeos. No entanto, antes que isso aconteça, um homem simplesmente mata a aranha, impedindo que a história se repita da forma como conhecemos. Esse homem, como vocês já devem imaginar, é o próprio Criador. Mas esse final nos leva a algumas perguntas. O que essa Terra 6160 tem a ver com o universo Ultimate? Será que o Criador voltou no tempo e está apagando a existência dos heróis, mudando a nominação da Terra como conhecemos? O capítulo começa mostrando o Criador mudando drasticamente a história da Terra 6160 para seus próprios objetivos. E que objetivos são esses? Um deles é que ele planeja garantir que os heróis mais poderosos da Terra nunca se tornem heróis. Já vimos no capítulo passado ele impedindo Peter Parker dessa Terra de se tornar o Homem-Aranha, e agora veremos o que mais ele fez. Primeiramente, ele interfere nos assuntos de Asgard, alterando a história, fazendo com que Loki se torne o rei, deixando um Thor humilhado, e ele ainda destrói a Bifrost, cortando a conexão de Asgard com a Terra. Depois, ele impediu a existência do Quarteto Fantástico, apenas atrasando o lançamento do foguete em algumas horas. Dessa forma, a tripulação nunca foi exposta à tempestade cósmica e, consequentemente, nunca se tornou o Quarteto Fantástico. Na verdade, ele matou toda a tripulação, com exceção do Reed Richards, que de certa forma o vilão mantém sob seu controle. Apesar das mudanças que ele fez, ainda há eventos que ele não pode controlar. Bruce Banner ainda se tornou o Hulk, mas logo saberemos mais sobre ele. Também é mostrado que o Howard Stark está vivo, o que impediu que o Tony Stark se tornasse o Homem de Ferro. O detalhe é que Howard continua amigo de Obadiah Stane, e eles se tornaram cofundadores das indústrias Stane/Stark e criaram seus próprios trajes do Homem de Ferro. No entanto, o Criador não conseguiu encontrar o corpo congelado do Capitão América. Ele queria matar o Capitão antes que ele aparecesse nesse mundo, mas parece que o Steve nunca existiu nessa realidade. Daí chegamos ao presente, onde está havendo um grande evento na Latvéria, e aqui descobrimos o que mais o Criador maquinou. Nesse evento estão presentes os maiores líderes políticos mundiais, dentre eles Howard Stark e Obadiah Stane, o Hulk e seus filhos iluminados, porque nessa realidade o Hulk conseguiu controlar sua raiva e criou um tipo de organização de autocontrole. O evento ainda conta com a presença da aliança Harada Yoshida e também da família Rasputin. Todos esses mencionados se tornaram líderes mundiais e, sem saber, estão servindo aos planos do Criador.
Inclusive, o criador se tornou uma figura pública e benevolente amada pelo povo, tanto que quando ele aparece no evento, o público vai ao delírio. No entanto, assim que o criador cumprimenta seus convidados, ele fala que está esperando algo que vai acontecer agora. E, de fato, nesse momento, um grande portal se abre repentinamente no céu, e dele sai um exército de clones, mas não quaisquer clones. São clones do Capitão América, do Thor, do Visão, da Vespa e do Homem-Formiga. Todos esses clones invadem o evento dispostos a matar somente o Criador e outros alvos aceitáveis que eles não mencionam quem exatamente são. De toda forma, eles se concentram no principal vilão, o que gera uma grande batalha no meio da cidade. Por incrível que pareça, Howard Stark não trouxe seu traje, já que ele esperava um momento pacífico. Então, ele é forçado a ficar de fora da luta, enquanto Obadiah, que trouxe seu traje, logo se junta à batalha e luta contra os invasores ao lado dos outros líderes mundiais. Temos uns desenhos bem legais aqui, aquela luta caótica, uma batalha bem generalizada, enquanto o criador apenas assiste a tudo isso. Só que no meio da batalha, o Obadiah Stane acaba sendo atingido fatalmente por um dos clones do Visão. Howard fica desesperado e avança na tentativa de ajudar seu amigo. Mas infelizmente, os sistemas da armadura de Obadiah acabam se sobrecarregando e simplesmente explodem, matando Obadiah bem na frente de Howard. Howard agora nada pode fazer. Ele apenas assiste tristemente à batalha à medida que desmaia. Daí pulamos para alguns instantes depois. Vemos Howard recobrando a consciência na frente do Criador, que lhe informa as péssimas notícias. Primeiro, ele confirma que o Obadiah realmente está morto. E depois, ele mostra para Howard que ele aprisionou todos os clones invasores que os atacaram. O Criador explica que eles são bombardeiros suicidas temporais. Eles foram enviados do futuro para matar o Criador e possivelmente o próprio Howard. Howard fica bem confuso com tudo isso. Ele não acredita muito nessa história. E para provar que está falando a verdade, o Criador ordena que seus soldados tragam um grupo de pessoas aleatórias, mas nem tão aleatórias assim. Na verdade, os viajantes do tempo são combinações genéticas de algum herói com alguma pessoa do futuro. Essas pessoas que seus soldados trouxeram são os ancestrais da parte comum dos viajantes do tempo. Então, para o desespero de Howard, o Criador ordena que seus soldados executem essas pessoas ancestrais. E como consequência, todos os prisioneiros viajantes do tempo simplesmente morrem. Seus corpos se transformam em gosma, enquanto Howard fica com muita raiva do Criador. Ele espera que a galera do futuro faça a mesma coisa, volte no tempo e mate o Criador enquanto ainda bebê para impedir suas ações. Mas o Criador responde que isso não funcionaria, afinal ele não é nativo desse universo. Daí, o Criador leva Howard para uma parte de seu laboratório. Ele apresenta o Motor Immortus, que é a máquina do tempo que ele usou para apagar possíveis ameaças antes que elas surgissem e para transformar esse mundo no que ele é agora. Howard percebe que a principal razão pela qual os assassinos do Criador vieram atrás dele é porque suas manipulações da história aniquilaram seu futuro e destruíram seu passado. Howard até acha que esse foi apenas o primeiro confronto entre o futuro e o presente. No entanto, o Criador revela que não. Na verdade, já é o segundo. O primeiro ataque aconteceu há 2 semanas e não foi mostrado na HQ. Mas, para mostrar as consequências dessa batalha, o Criador remove seu capacete, revelando que no primeiro ataque, ele perdeu um pedaço de sua cabeça junto com seu olho. Por causa de seus ferimentos, suas memórias foram prejudicadas. O Criador sabe que está lembrando de coisas da forma que não aconteceram. É por isso que ele precisa da ajuda de Howard mais do que de qualquer outra pessoa nesse mundo. Afinal, ele acredita que Howard é o responsável pela construção dessa máquina do tempo.
O capítulo começa logo após aquele ataque que vimos no último capítulo. Howard Stark está aqui com todos os líderes do mundo, e ele está se sentindo bem deslocado, afinal era o Obadiah quem lidava com todos esses encontros de alto nível. No entanto, tem algo que todos aqui têm em comum. Todos querem saber qual é o propósito ou significado por trás do ataque de hoje. Dá pra ver que foi algo bem planejado exatamente como eles fazem. Pois é, galera, aqui é revelado como o Criador tem controlado esse mundo. Basicamente, essa terra é dividida em 8 territórios diferentes, cada um governado por indivíduos ou grupos superpoderosos. Segundo o Criador, as pessoas precisam de conflitos, elas precisam ver guerras. É por isso que, de vez em quando, esses 8 líderes forjam esses conflitos. Por exemplo, nesse exato momento, os Rasputins são vistos como vilões que estão contra todo mundo, mas na verdade é apenas uma fachada, tudo na tentativa de manter uma ilusão de paz em um tempo ilusório de guerra. Howard fica chocado com isso que ele acabou de ouvir, mas todos ali defendem a ideia do Criador. Eles podem não concordar com ela, mas eles escutaram o Criador porque viram resultados. E, bom, nesse momento o Criador finalmente aparece e continua falando esse tipo de coisa, até que o Howard decide fazer uma pergunta bem interessante. Se todo esquema planejado é para fazer as pessoas felizes e para permitir que eles, os gigantes, realizem seus trabalhos, qual é exatamente o verdadeiro trabalho? No que o Criador apenas sorri, dizendo que agora sim eles estão chegando em algum lugar. Bom, 2 dias após esse ataque e essa conversa, vemos Howard e seu filho Tony Stark no enterro do Obadiah Stane. Howard se despede tristemente de seu amigo e conversa com Tony, primeiramente revelando toda sua descoberta de como a humanidade vem sendo enganada há muito tempo. O homem que é tão inteligente não sabe o que fazer, até que depois de muita conversa, Tony diz que o que eles estão fazendo é errado e que o Howard deve combatê-los. Apesar da ideia de Tony, Howard segue bem pensativo. Ele ainda está processando tudo o que aconteceu. Tony até oferece sua ajuda, mas Howard diz que a razão dele querer vencer essa causa é justamente para Tony viver mais que ele. Mas ele promete que caso precise de ajuda, ele irá chamá-lo. Nisso, voltamos um dia atrás, onde vemos o Criador levando Howard para um passeio em sua cidade. Quer dizer, ele o leva para um lugar secreto da cidade, onde um trabalho realmente genial está sendo feito. É aqui que o Howard vai construir o motor Immortus, mas o Criador insiste que Howard deve conhecer seu assistente nesse trabalho. E vemos que se trata do Reed Richards, o Reed Richards dessa Terra 6160. O detalhe é que ele possui uma máscara de metal em seu rosto tipo a do Doutor Destino, e ele está sendo escravizado para trabalhar para o Criador. E por último, somos levados para mais de 6.000 anos no futuro, onde vemos um exército de clones do Capitão América, do Visão e de vários heróis. Eles estão bem ansiosos para ouvir de seu mestre que chegou a hora deles iniciarem sua última investida e acabar de uma vez com todas com os planos do Criador. E é quando é revelado que a pessoa que está contra o Criador, que tem atacado o Criador desde o futuro, é na verdade Kang, o Conquistador. Inclusive, ele está usando uma armadura semelhante à do Homem de Ferro, possui ali um reator com o símbolo do motor Immortus, e ele alega que já está na hora de acabar com seus inimigos. O último capítulo começa com Howard Stark e o Reed Richards da Terra 6160 trabalhando juntos na criação do motor Immortus. No entanto, à medida que trabalham, Reed diz a Howard que ele conhece segredos sobre o Criador, como de onde ele veio e como ele fez o mundo como ele é agora. Howard pergunta a Reed há quanto tempo ele está preso aqui na cidade, ao que Reed responde que não sabe a resposta porque a passagem do tempo ocorre de maneira diferente nesse lugar. O que ele sabe é que o Criador o odeia, tanto que ele o torturou várias vezes. E depois de ouvir essa história, Howard se oferece para ajudar Reed a fugir daqui.
Bom, uma semana depois, Howard, agora usando traje de Homem de Ferro, e o Reed Richards usando um traje de Doutor Destino, finalmente terminam a criação do motor Immortus. Só que aqui dá pra ver que ele já tem alguma coisa planejada, porque enquanto Howard se prepara para entregar o dispositivo ao criador, também vemos o Reed Richards disfarçado indo a algum local secreto com uma carta que deve ser entregue ao Tony Stark. E, de fato, a princípio, o criador fica muito satisfeito com o trabalho de Howard, tanto que ele o elogia bastante. Mas Howard não acha que precisa ser elogiado, afinal, ele apenas copiou o motor e fez uma melhor versão dele. O outro motor foi feito por outra pessoa, provavelmente o criador do passado que não tem memórias disso devido ao incidente que vimos nos capítulos anteriores. Nisso, o criador começa a fazer seus planos. Ele pretende levar esse motor Immortus até o seu eu do passado, para que o seu eu do passado crie o seu próprio motor Immortus. Contudo, nesse momento em que eles estão conversando, o Reed Richards estava agindo, e o que ele fez secretamente foi sabotar o escudo temporal da cidade. Isso fazia parte dos planos de Howard, e sem essa proteção temporal, não demora muito para que esse lugar, que sempre foi tão protegido, logo seja invadido por Kang o Conquistador e seu exército de clones do futuro. Claro que pegar o Criador não vai ser tão fácil. Inclusive, esse lugar, a cidade, é protegida pelos Filhos do Amanhã, que são leais seguidores do Criador. E como era de esperar, uma intensa batalha generalizada acontece aqui. Logicamente, o Criador fica com muita raiva de Howard. Ele até o repreende por condenar todo o seu trabalho e o mundo que ele criou. Afinal, se esse mundo morrer, Howard também morrerá junto com ele. E daí, sem muita coisa para fazer agora, o Criador também se junta à luta contra os invasores e finalmente confronta Kang. Aqui temos uma batalha massiva e decisiva entre os dois pesos pesados. Uma luta que, a princípio, o Kang leva a melhor. Com um poderoso golpe, ele até quebra em pedaços o capacete do Criador. Mas aí, algo interessante acontece aqui. De repente, a dor começa a clarear a mente de Reed, e ele passa a lembrar o que aconteceu no passado. Então, vamos lá. Como sabemos, Reed veio para esse mundo, que é a Terra 6160, ele impediu a formação dos heróis e alterou momentos chaves da história para que ele pudesse ter o controle desse mundo. Só que, depois que ele fez tudo isso, ele usou o motor Immortus para viajar até o futuro para saber o que ia acontecer com esse mundo que ele havia refeito. Foi aí que ele se viu na presença de Kang, que já estava esperando por ele. Kang só disse que o vilão era seu criador e que ele agora iria testemunhar a sua origem. E foi quando ele deu aquele golpe na cabeça do criador que acabou afetando as suas memórias. De volta ao presente, o criador, que agora recuperou suas memórias, revela que ele sabe qual é a verdadeira identidade de Kang. Não só ele, como o próprio Howard, que se junta à batalha dos dois, dizendo que também sabe. O detalhe é que Howard se aproveitou da distração de todos para acoplar o motor Immortus à sua armadura, o que significa que ele está muito mais poderoso agora. E ele utiliza toda a potência do motor para liberar uma poderosa explosão que nocauteia todos na cidade, incluindo Kang e o Criador. Ao mesmo tempo, no castelo do Criador, que fica fora da cidade, fora daquele domo onde está vendo toda a batalha, o Reed Richards simplesmente remove o motor Immortus. E é aqui que descobrimos que o plano de Howard e Reed era isolar a cidade do mundo exterior, prendendo todos lá dentro. Pois é, galera, além da explosão de Howard ter matado muitos soldados dos dois lados da guerra, quem sobreviveu está preso dentro da cidade. Howard é um dos sobreviventes e a primeira coisa que ele faz ao acordar é confirmar a identidade do Kang. Então ele vai até o corpo de Kang, remove sua máscara e fica surpreso e triste ao ver a verdadeira identidade de Kang. E embora não seja revelado na HQ, tudo indica que se trata de seu próprio filho, Tony Stark. No fim, a cena que fica é essa: o Reed Richards, que é o Doutor Destino dessa terra, caminhando pelas ruas, enquanto as pessoas ficam chocadas ao ver que a cidade ainda está lá, mas que não é possível nem entrar nem sair dela.
Daí pulamos para uma semana depois, onde vemos os líderes mundiais reunidos no castelo do Criador e discutindo sobre o destino de seu líder que está dentro da cidade. Eles não têm meios de abrir a cidade e também sabem que o tempo lá dentro é muito longo, pois 3 meses passados aqui fora equivalem a 3.000 anos dentro dela. Emanuel da Costa afirma que a cidade só reabrirá daqui a 2 anos e todos estão muito incertos sobre o que acontecerá depois disso. Mas por hora, eles devem se concentrar em achar um líder para os Estados Unidos e a União Norte-Americana, já que o Howard também está preso dentro da cidade. E por último, pulamos para a Torre Stark, onde vemos Reed se encontrando com Tony e lhe entregando aquela carta de seu pai, o motor Immortus danificado e os arquivos secretos do Criador. Embora Tony esteja bem triste com o destino desconhecido de Howard, ele agora está determinado a continuar a missão de seu pai de desfazer todas as obras do Criador. Portanto, em vez de ficar choramingando pelos cantos e de braços cruzados, Tony decide colocar a mão na massa. Com a ajuda de Reed, ele constrói uma nova armadura com o motor Immortus reparado e embutido nela. Assim, temos a criação do Homem de Ferro desse mundo. Quer dizer, Tony não vai usar esse nome alegando que seu pai é o Homem de Ferro. Em vez disso, ele pretende se chamar de Iron Lad, que seria Rapaz de Ferro, pelo menos até achar um nome melhor. Mas notem que esse traje é exatamente igual ao do Kang do futuro, só muda as cores, o que é mais um indicativo de que aquele Kang seja o Tony Stark sim. E para finalizar, temos ainda um epílogo. Aqui vemos um pouco da carta que Howard deixou para Tony. Howard diz se arrepender de ter sido ignorante ao não perceber que o mundo mudou devido às ações do Criador, e que, de certa forma, ele mesmo fez parte disso. No entanto, Howard incentiva seu filho dizendo que nunca é tarde para mudar o mundo, ele só precisa lutar e vencer. Esse final, na verdade, foi uma frase que o próprio Tony havia dito para Howard. E, bom, essas palavras tiveram um grande impacto, porque a história termina com Tony e Reed viajando até o passado usando o motor Immortus, e eles estão desfazendo todas as coisas que o Criador mexeu, como por exemplo, por encontrar o corpo congelado do Capitão América. Vocês lembram que o Criador disse que não havia encontrado o corpo do Capitão? Pois é, esse é o motivo. Tony e o Doutor Destino haviam viajado para um ponto mais antigo no passado, e eles já tinham removido o Capitão América de lá, por isso que o Criador não o encontrou. E é com o primeiro Vingador sendo resgatado que temos o início desse novo universo Ultimate. Então é isso, galera, essa história tem seus pontos fortes, a arte é muito boa, a trama tem a sua coerência, mas quando a Marvel anunciou que ia retomar o universo Ultimate, eu achei que ela estava se referindo ao universo Ultimate original, mas não. Aqui teremos um novo universo Ultimate. Por exemplo, aqui já tivemos a história do Homem de Ferro dessa terra, vemos ali que o Doutor Destino dessa terra é o Reed Richards, então é um novo universo bem diferente do dos anos 2000. Basicamente é uma nova terra que terá algumas novas histórias publicadas, mas que se forem boas, pra mim, tá valendo. Mas vale destacar algumas coisas interessantes desse capítulo final. Primeiro, obviamente, o Criador não está morto. Tudo indica que a cidade vai ser reaberta em 2 anos, e quando isso acontecer, pode ser que o Criador esteja muito mais poderoso, pode ser que o Kang, que achamos ser o Tony, esteja morto, e isso pode fazer com que o Howard se torne um vilão. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Segundo, o Kang pode ser mesmo o Tony Stark. Se a gente parar para pensar na reação do Howard ao remover a máscara de Kang, é uma reação de lamentação. Lembrem-se que Howard escreveu uma carta para o Tony, então essa seria uma reação ainda mais natural, porque apesar de orientar seu filho a fazer a coisa certa, ele pode ter entendido que nem tudo vai sair como ele pensou. Pode ser que o Kang também seja o próprio Howard, mas Hickman deu muitas pistas de que é o Tony. Por exemplo, ele deixou muito claro nessa história que as ações do passado afetam o futuro, tanto que o Criador não conseguiu encontrar o Capitão América porque Tony e Reed já haviam encontrado. Então o tempo é linear aqui, eu achei isso uma grande sacada. E assim como Kang tinha um motor Immortus e viajava no tempo, é isso que o Tony também está fazendo agora. Agora vai sair uma nova HQ que vai lançar esse novo universo Ultimate,
Vai ter os heróis que conhecemos, como o Homem-Aranha, porque Tony tá consertando o mundo. E assim que sair essa nova edição, traremos pra vocês. Agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse final, se gostaram, não gostaram, o que acharam desse novo universo. Não esqueçam de deixar seu like para ajudar o canal, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!